Bom dia a todos. Primeiro, prazer e privilégio estar aqui com vocês essa manhã de sábado, numa região maravilhosa que é o Circuito das Águas, né? Uma região repleta de oportunidades, repleta de grandes belezas, como o prefeito colocou. O nosso amigo prefeito Edson Rodrigo, ele já, com a experiência que ele tem como secretário, como prefeito e como presidente do consórcio do Circuito das Águas Paulistas, faz toda a diferença. Você vê uma visão de integração, de união, e é isso que a ideia do Riders House está pregando, e é isso que nós precisamos fortalecer, a regionalização do turismo, tanto do estado de São Paulo como de todo o Brasil. Então, parabéns pela sua visão, parabéns pela sua liderança, e não só como prefeito, mas unindo o Circuito das Águas, e não só o Circuito das Águas, porque o Edson Rodrigo, ele fala pelo estado de São Paulo, pelo Brasil como um todo, divulgando todas as regiões e falando da força como um todo. Cumprimentar todos os secretários, em nome do Carlinhos e do Mário, né? E primeiro o Carlinhos, por ser nosso anfitrião, um abraço para o Emir, e recuperação rápida do nosso deputado Edmir Chedid, e dizer que parabéns pelo centro e pela visão de estar sendo o primeiro receptor, e ali a ideia, conversando tanto com o William quanto com o Fábio, que são os formadores, sócios e idealizadores do Rider House, a ideia é justamente girar nas novas cidades. Nós vamos ter atividade não em todas as cidades desse primeiro, mas a ideia é ter atividades em todos os outros. O Guilherme colocou de uma forma perfeita na carta aberta que o turismo de ciclistas, né, principalmente motociclistas, que nós estamos falando nesse perfil, ele tem um perfil que logo na primeira conversa nós estamos falando de hotelaria, temos um papo aqui que é o Zé Fernandes, meu amigo de ABH, de conselhos e tudo mais, um grande hoteleiro visionário aqui de Socorro, quando a gente fala de turismo, a gente fala em geração de emprego e renda. O turismo já em 2019 movimentava 1,5 bilhões de pessoas viajando pelo mundo. Isso gerou 1,8 trilhões de dólares de exportações, 1,8 trilhões de dólares. E agora, depois nós zeramos isso na pandemia, foi complicado para todos que estão aqui e principalmente para as cidades turísticas, mas hoje nós estamos falando que a OMT já marcou que esse ano a gente vai passar já de 1 bilhão, vai chegar próximo a 1,3, 1,4 trilhões de dólares de exportações, e o mundo já movimenta 8 trilhões de dólares dentro da cadeia produtiva do turismo. E aí o turismo, nós estamos falando o quê? A pessoa precisa se deslocar, ela vem com a moto, ela vem com o carro, ela vai de avião, ela vai de barco para chegar no lugar. Depois ela precisa dormir, assim como nós somos hospedados lá no hotel do nosso grande secretário lá, aqui do lado em Amparo, por isso a regionalização, né? O Ancona. Depois nós temos o que? A pessoa vai ter que comer, e aí no festival Riders House nós vamos ter todos esses food trucks especiais ligados com uma música de altíssima qualidade. Sou suspeito porque o rock é rock, né? E depois ali ele vai ter que comprar, como o prefeito colocou, ele vai aproveitar para fazer uma compra aqui de Malhas e Serra Negra, ou então em Socorro, depois ele vai comprar um brinde em Monte Alegre, depois ele vai rodar, ele teve uma dorzinha de cabeça, vai na farmácia, o dono da pousadinha vai ter que comprar mais insumos ou no atacado ou no varejo, né? E aí nós temos também um grande mestre da comunicação, que é o Peter Buchan, que é da Hoteler News, que é o principal canal de comunicação da hotelaria. Quando o Peter publica uma coisa no portal dele, sai todos os hoteleiros do Brasil acompanhando. E por que quando a gente falou de hotelaria, a gente olhou para o turismo e olhou para os motociclistas? Porque são pessoas que viajam sempre acompanhadas, em grupo, têm condições de ficar hospedado, têm condições de se alimentar, têm condições de passear e ainda ter esse livre ser, esse poder circular dentro dos ambientes. E falando dando um exemplo mundial, por exemplo, do que o prefeito colocou aqui hoje, o que nós temos de potencial de regionalização, citando o exemplo da Flórida, né? Vamos supor que a gente está indo para Orlando, lá são 7 parques, 8 parques só em Orlando, fora aqueles parques menores, 8 dias em Orlando. Mas eu quero fazer compras, eu tenho que ir para Kissimmee.
Aí eu vou fazer a compra, ficou mais 2 dias. Mas eu já estou na Flórida, eu vou até o Cabo Canaveral. Aí eu vou ter que ir para conhecer a NASA. Mas eu posso deixar de passar em Tampa, porque lá tem Busch Gardens e tem jogos lá de beisebol, futebol americano, basquete. Ou seja, quando você trabalha a regionalização, a gente está falando o quê? 10, 15 dias dentro de uma localização. Isso que fortalece os destinos. Esse é o grande desafio do Brasil, trabalhar o turismo regional, um complementando o outro e fortalecendo. E esse mercado de motociclistas, quando nós falamos do Rider House, a pretensão de sair rádio, lógico, eu estou falando na frente do William e do Fábio, mas nós entendemos o seguinte, quando fomos conversar com a Luciane Leite, o Lucena e no Ministério também, a ideia é trabalhar justamente o que? Esse mercado que são, os números eu vou dar ali, mais de 60 mil motos, quase 2 milhões de motos só de alto padrão no Brasil, para poder fazer o turismo. E a proposta da Riders House, por isso já teve a conexão com o pessoal da Beat Turismo para ter uma agência oficial, mas a ideia é que ele vai ser mais do que um portal, e por isso convido a todos para conhecer mais Riders House. Ele vai ter opções da onde ficar hospedado, aonde se alimentar, aonde tem as compras, aonde eu posso abastecer, aonde tem os polos turísticos aí, como o prefeito colocou, e aí tanto Carlinhos quanto Antônio, que nos recebeu sempre de braços abertos, fez essa coordenação também aqui na região, aonde que pode ter as plaquinhas do empresário que é amigo do motociclista, que vai ter um local para deixar a moto para atender de qualidade. E mais do que isso, o Edson está aqui do meu lado, a gente criou junto, e também junto o nosso Zé Fernandes, mas o selo de acessibilidade e inclusão social, né? E ali, por que ele está aqui nessa mesa? Além de ter sido um dos idealizadores da Lei Brasileira de Inclusão do Brasil, né? Ele também está montando um triciclo, de moto para rodar com vocês. Então você imagina que o Rider House vai ter inclusão não só de todos os motociclistas que já tem de repente dos bodes asfaltos, ou de todos os grupos que podem ter, mas também de um grupo e mais segmentos que viajam em grupo, que fortalecem, que tem uma visão diferenciada. Então sejam muito bem-vindos a Rider House. E dentro aqui, olha as oportunidades que vai ter ali. Na quinta-feira, 2 semanas atrás, o nosso presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou na BBC de Londres que vai aprovar a lei de jogos cassinos, que já está aprovada desde o ano passado na Câmara dos Deputados. Vai poder ter cassino integrado resort, que é o modelo Las Vegas, Singapura, Macau, os cassinos turísticos, que é o modelo europeu, América Central, América do Sul, que se nós fizermos um trabalho unindo aqui os circuitos, podemos trazer um desses. Nós estamos falando de pelo menos um investimento só da concessão de 40 a 60 milhões, um cassino turístico ele vai investir na região diretamente em torno de 50 a 350 milhões de dólares e vai gerar um fluxo e fortalecer os destinos, né? Além de ter que gerar muito mais emprego, renda que vai desde o setor imobiliário, passando pela arquitetura, engenharia, aí entrando na construção, mobiliário, decoração, equipamentos, qualificação para entrar na operação e trabalhar com todos os eventos. Então é uma grande oportunidade que nós vamos ter no Brasil de entrar de 70 bilhões de dólares para a economia. E aqui nós vamos ter a possibilidade, porque pode ter, respeitando 100 km, um cassino integrado resort e um cassino turístico. E mais um bingo, que seria quase um cassino urbano, só não pode ter o Pano Verde. Então teria aqui, para a capacidade da região, um cassino turístico e mais um bingo com 400 máquinas. E com a aprovação também agora da regulamentação das apostas esportivas, os empreendimentos hoteleiros, restaurantes e centros vão poder ter as casas de aposta esportiva ou os sport bars, que vão potenciar o quê? A cervejaria artesanal da região, a vinícola que tem aqui, a visitação de uma fazenda histórica, ou mesmo tudo que tem de positivo dentro do Circuito das Águas. Então, muito bem-vindo ao Circuito das Águas, muito bem-vindo à Rider House, agradeço a todos.